Olá, meus amigos, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele seja sempre o centro de nossas vidas. É um prazer recebê-los de novo aqui no canal Lições Bíblicas. Se esse canal está sendo útil para você, compartilhe com seus queridos, com seus amigos e, se possível, deixe também o seu like. É uma forma de propagar o Evangelho através das mensagens das lições semanais. Vamos iniciar nossos estudos com uma breve oração, como sempre. Pai eterno que estás nos céus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de aprender a Tua palavra, ainda em boas condições, sem perseguições. Que Teu Santo Espírito seja o iluminador de nossas mentes e que Ele possa nos influenciar positivamente, nos ajudando a lembrar dessas lições em momentos oportunos. Em nome de Jesus, amém. O título da lição desta semana é A Importância da Bíblia. Vamos ao verso para memorizar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Normalmente, o que é fácil de ser alcançado ou conquistado costuma não ser muito valorizado. O filho pequeno que ainda não entende o que é realmente o trabalho sofre com a ausência dos pais, mas nem imagina que tipo de situações são vividas e enfrentadas por eles. Começando pelas dificuldades de se chegar ao trabalho, ônibus lotado para alguns, ou o trânsito intenso para quem vai de carro, as críticas de alguns colegas de trabalho porque você não trabalha aos sábados, por exemplo, isso sem contar com as cobranças rotineiras. Essa é uma pequena ilustração para começarmos a compreender como a Bíblia chegou até nós. Foi um processo longo, mais de 40 autores envolvidos, separados geograficamente por 3 continentes e temporalmente por mais de 1000 anos. Idiomas diferentes, estamos falando de hebraico, aramaico, grego e pequenas frases em latim. Materiais de escrita também diferentes e inclusive caríssimos à sua época. Ter um papiro ou um rolo de um livro qualquer da Bíblia era privilégio apenas dos mais abastados. Até a Idade Média, a Igreja Cristã Ocidental era de domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, à exceção de um povo influenciado pela pregação do francês Pedro Valdo, que deu origem àquele povo conhecido como os valdenses. Esse povo, sim, iniciou um processo de tradução da Bíblia para línguas comuns ao povo, trabalho que foi ampliado séculos depois com a Reforma Protestante. Trabalho difícil e não apoiado pela Igreja Católica, que sabemos historicamente perseguiu quem se atrevia a pregar a palavra e, especialmente, viver conforme a vontade de Deus. Esse processo doloroso para alguns fez com que a Bíblia fosse o livro mais vendido da história da humanidade. Mas, mais importante que isso, importa realmente o valor que ela tem para você. Muitas religiões alegam que a Bíblia seja sua regra de fé, mas elas mesmas deixam a autoridade bíblica em segundo plano. Por isso, algumas pessoas consideram o seu próprio juízo como superior à orientação divina. Essa atitude, além do conformismo com a pregação equivocada de muitos falsos pastores e mestres, é reflexo da falta de contato com a Bíblia. Essa é a questão que considero mais importante. A leitura da Bíblia seguida de meditação é a receita para a mudança. Na semana passada, nós falamos da educação que norteou o comportamento de Moisés. Educação essa que foi indicada pelo apóstolo da graça ao dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, nós podemos concluir que o livro, a Bíblia, é a fonte da sabedoria. Através dela é que podemos conhecer a vontade de Deus, que podemos encontrar correção para as nossas vidas. Ela revela o Criador, como escrito em Isaías 57:15, um verso repetido desta lição. Assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus promete, ele diz que habita também com o contrito. Mas para crescermos no relacionamento com Deus, devemos separar tempo de qualidade todos os dias para estar com Ele, orando, lendo Sua palavra inspirada e nos abrindo para aquilo que ela tem a ensinar. Com esse pensamento, passamos a lição de domingo intitulada A Arma Mais Poderosa. Como dito em nossa introdução, ter a Bíblia em mãos, como temos hoje, além de muito trabalho por parte de alguns, houve a resistência de quem não queria que o conhecimento fosse compartilhado. A Bíblia está à nossa disposição, mas está tão fácil que quaisquer outras coisas estão desviando totalmente nossa atenção, especialmente as telas de celular. Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos dela desmascaram seus enganos. A autora diz com razão que o inimigo sabe que a palavra de Deus tem poder, sabe que oração e estudo da Bíblia são as armas mais poderosas que a humanidade tem para resisti-lo. É por isso que ele se esforça tanto para impedir a prática da oração e do estudo das Escrituras. Mas a estratégia de Satanás mudou e é muito mais sutil. Você pode ter a Bíblia desde que não a leia. E caso a leia, que você não medite nela. E caso medite, que não entenda. Lembra que no segundo momento da tentação de Cristo, ele também usou a Bíblia? Você pode ter a Bíblia, você pode ler a Bíblia, pode até meditar nela, mas pode ser confundido com os erros sutis que ele planta na sua mente. E é verdade também que nossos relacionamentos podem ser diretamente afetados se não buscarmos pela fonte de toda a sabedoria. Os casamentos passam por mais conflitos, os pais se irritam mais facilmente com os filhos e perdemos a paciência com os outros, o que é mais fácil nos relacionamentos. A vida é corrida demais e não por acaso. Você é iludido a acreditar que precisa de coisas que não são, na verdade, necessárias. Por isso, você se desdobra no trabalho. Não é pecado ter conforto, esse é um dos frutos do trabalho, mas precisamos focar no que importa de verdade, no que mais importa em nossas vidas. Os celulares de hoje, por exemplo, são ferramentas importantes de comunicação, especialmente no trabalho. Mas é realmente necessário ter o modelo mais caro? Se você precisar parcelar a conta do celular, por exemplo, na minha opinião, já não é indicado. Se essas parcelas passam de 12, meu conselho é que você invista seu dinheiro em algo realmente rentável. Desvie sua mente do que te oprime e do que te escraviza, ainda que temporariamente. É por isso que os dias se tornam pesados e você se sente sufocado. Outra fonte de distração quanto ao entendimento da palavra pode ser a sua alimentação. Além das leis dietéticas contidas na Bíblia, podemos acrescentar as novidades malignas dos produtos industrializados. Sim, novidades malignas. Esses produtos industrializados precisam ser evitados tanto quanto possível. Médicos de renome atualmente têm atribuído o aumento do autismo em crianças ao uso exagerado do açúcar, que podemos encontrar amplamente em qualquer produto industrializado. Então, para reformar a mente, precisamos reformar também nossa dieta. Lembra da escolha de Daniel e de seus amigos no capítulo 1? Mesmo quando somos inconstantes e nossa comunhão diária é instável, ele continua sendo o mesmo. Em que isso é diferente da maneira como costumamos agir? Os versos indicados na questão falam da fidelidade de Deus. Sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. A diferença do nosso modo de agir é que nós somos inconstantes. Isso agora é inerente ao ser humano. Mas a origem desse comportamento surgiu na mente de nosso inimigo. Antes de pecar, Lúcifer era um querubim cobridor. É um texto que encontramos no capítulo 28 do livro de Ezequiel, verso 14. Um anjo cobridor era um anjo mais que especial,
que cobria parte da glória do Eterno. Ele tinha contato direto com Deus. Esta era uma função de elevada honra e autoridade espiritual. Hoje, ele odeia essa verdade. Por isso, não surpreende que quando decidimos não ouvir nem acolher as palavras de Deus em nossa vida, nossa mente fica menos atenta e nosso coração se endurece. A lição de segunda-feira traz o título A Autoridade das Escrituras. A própria Bíblia afirma claramente qual é sua autoridade e sua função. Leia 2 Timóteo 3, 15 a 17. De acordo com esse texto, qual é o objetivo das Escrituras? Nós já mencionamos esse texto em vários vídeos de lições anteriores, inclusive na lição da semana passada, e como você percebeu, falamos dele também na lição do sábado desta semana. O objetivo das Escrituras é a educação do homem, a fim de que sua formação seja útil para o reino de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é muito interessante nesses versos é sobre a inspiração divina, que destaca a autoridade e validade dos textos bíblicos. Paulo usa o vocábulo telpneustos. De acordo com o Bible Hub, telpneustos é o sopro divino, a autoridade divina. A palavra transmite que as Escrituras não contêm apenas pensamentos divinos. Eles são produto do próprio sopro criativo de Deus. Assim como Deus insuflou vida física em Adão e vida espiritual em ossos mortos, ele exala sua palavra, conferindo autoridade que é igual ao seu próprio caráter. Prosseguindo em nosso estudo, a autora chama a atenção para o ato de sortear textos da Bíblia para o nosso estudo. Algumas pessoas têm esse hábito. E também orienta a não procurar apenas textos que nos agradam. Então é costume as pessoas abrirem a Bíblia e sortear um verso bíblico como se fosse indicação divina. Esses conselhos dela são válidos. A ideia é que esse sorteio de texto não se torne a regra no estudo. Mas eu já ouvi história de uma pessoa que lutava contra um vício e, após uma oração sincera, abriu a Bíblia aleatoriamente e o que ela leu ofereceu a cura. Levanta, toma o teu leito e anda. E desde então, o vício foi abandonado. Deus trabalha das maneiras mais inusitadas, mas, como eu disse, esse sorteio não deve ser a regra de estudo da Bíblia. Um conselho nosso: escolha um livro específico e leia todo ele no seu tempo, sem pressa. Releia se for necessário, anote seus pontos de dúvida e ore a Deus por iluminação. Se ainda assim não funcionar, recorra também aos profissionais. Busque por um comentário bíblico, peça auxílio do seu pastor. A autora segue falando a respeito do uso da nossa capacidade intelectual, que obviamente não deve ser desconsiderada ou desprezada em momento algum, mas também não pode ser supervalorizada a ponto de rejeitar os conselhos divinos. Vejamos parte do que a autora diz. Deus respeita a nossa capacidade de pensar, mas nos convida a submeter nossa mente à palavra e à sabedoria dele, à medida que desenvolvemos nossa salvação. Talvez seja apenas questão semântica, mas, do meu ponto de vista, não nos cabe desenvolver a nossa salvação, como ela disse ao final da frase. A salvação só é possível em Cristo. O que podemos e devemos desenvolver é a santificação, que sem ela ninguém jamais verá a Deus, mas ela também depende de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada leitura que fazemos da Bíblia pode nos trazer uma novidade, um detalhe que não percebemos nas leituras anteriores, pode até nos mostrar um tesouro escondido. Por isso, é importante seguir o conselho da autora e nos despirmos da vaidade, do orgulho e da autossuficiência. Se não dependemos de Deus, não nos relacionamos com Ele. A lição de terça-feira está intitulada A Verdade Bíblica. Você notou que o título diz Verdade Bíblica?
O que tem de interessante nisso? Você pode perguntar. Meu pensamento é a respeito de palavras que até pouco tempo tinham um significado pleno, mas que agora têm vários significados. Por isso, a autora inicia falando a respeito da questão levantada pela revista Time de 2017, em que havia no título uma pergunta: a verdade está morta? Diferente do que a autora sugere, não creio que a verdade venha perdendo força, apenas perdendo força. A verdade está dividida. Você já deve ter ouvido que cada um tem a sua verdade. Essa declaração de que cada um tem a sua verdade, para mim, é apenas uma forma de se conformar com a mentira que vive ou proteger o próprio erro. Quando falamos da verdade sobre este mundo, nós percebemos que ela é a única solução. O mundo jaz no maligno, que é o pai da mentira, e ele nada tem em Cristo, que é, além do caminho e a vida, a própria verdade encarnada. Leia os versículos abaixo com atenção. O que eles ensinam sobre a verdade? Bom, nós temos 3 passagens, a 1 João 17:17, que diz que a palavra de Deus é a verdade. Em Provérbios 30, versos 5 e 6, nós temos que aquele que acrescenta sentido ou novidades à palavra de Deus se faz mentiroso. E em Salmos 12, verso 6, as palavras do Senhor são puras. Voltando à significação de Theopneustos em 2 Timóteo 3,16, Deus assoprou as suas palavras. Então, a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e deve ser considerada dessa forma. Seguindo o nosso estudo, eu gosto de pensar que a carta aos Hebreus é um resumo de toda a Bíblia. Nessa carta, nós encontramos as tentativas humanas em resolver o problema do pecado e encontramos a única solução: Jesus Cristo. Ele é superior a Moisés, ele é superior aos anjos, ele é a revelação última de Deus, ele é o nosso rei, nosso sacerdote e a nossa oferta de sacrifício perfeita. Pela contemplação, nós somos transformados e por isso precisamos contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu mencionei Hebreus porque a autora destaca que em Hebreus 13, verso 8, Jesus é o mesmo, tanto ontem quanto hoje e eternamente. Ele está pronto, inclusive, a receber todos, mas todos que se achegam a Ele em humildade, a fim de mudar de vida. Há minas de verdade ainda por descobrir por parte do fervoroso pesquisador. Ellen White fala sobre pesquisar a Bíblia. No fim das contas, é ela, apenas a Bíblia, que deve ser a nossa base para saber o que é verdade. Todas as outras fontes de conhecimento precisam ser avaliadas à luz da palavra de Deus. Até mesmo a nossa razão deve ser colocada sob esse mesmo critério. Quarta-feira, como a Bíblia se descreve. A autora inicia o estudo de hoje nos levando a imaginar que estamos em um momento de decisão, que temos um problema ou um desafio muito importante pela frente. Então eu vou compartilhar com você um acontecimento vivido por minha família no final do ano passado. Minha esposa estava analisando uma oferta feita por um de seus irmãos quando ele forçou a decisão dela. Ele exigiu uma resposta breve e que, obviamente, satisfizesse os interesses dele. Quando ela disse que ainda estava pensando a respeito do assunto, que ainda não havia se decidido, veio da parte dele uma forte ameaça. Então, como havíamos relido Provérbios 15, verso 1, na lição 10 do último trimestre do ano passado, nos lembramos que a palavra branda desvia o furor. Esperamos o restante do dia para dar a resposta, que não foi dada no mesmo dia, e decidimos que faríamos conforme o desejo dele depois. Então os ânimos foram acalmados e, por fim, todos saímos em vantagem. Contudo, a vantagem dele foi apenas momentânea. Como diz o ditado, ele ganhou os anéis, mas infelizmente perdeu os dedos. Creio que essa experiência real tenha sido um bom exemplo para ilustrar como a palavra de Deus pode iluminar no dia a dia as mentes de seus leitores. Qual é o conselho de Davi no Salmo 119, verso 11, e como colocá-lo em prática?
Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aliado a esse verso, podemos nos lembrar que a fé vem do ouvir e o ouvir é a palavra de Deus. O ouvir, o ler, o meditar na palavra faz com que ela penetre em nossa mente de maneira que encontremos socorro em tempo oportuno. Em Efésios capítulo 6, verso 17, nós lemos que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E de outra maneira figurada, talvez você tenha ouvido dizer que os dois gumes da espada em Hebreus seriam o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas vamos nos lembrar que quando o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, a palavra de Deus para os apóstolos era apenas o Antigo Testamento. Então, a divisão para justificar os dois gumes é apenas alegoria. O que importa é que a comparação diz que a palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Mas a superioridade bíblica é que é destacada. Não há nada tão penetrante e capaz de modificar a vida do homem como faz a palavra de Deus. Seus ensinos só não são capazes de transformar o incrédulo e arrogante, o soberbo e orgulhoso contumaz. Mas se nos sujeitarmos aos seus ensinos com humildade, ela nos leva a crer naquele que nos promete que nunca morreremos de sede. Quem crê em mim, diz ele, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. O Senhor Jesus disse: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. A partir desse ponto, a autora não se prende a conceitos teológicos, a doutrinas questionáveis ou à real compreensão delas. Ela mira na funcionalidade prática da Bíblia. Eu falei sobre a lembrança de um texto que guiou o comportamento de minha esposa e a autora segue essa mesma linha. Talvez o conhecimento teológico não te ajude em nada nesse momento. Talvez você tenha enfrentado algumas dificuldades seríssimas. Talvez a sua necessidade é de uma palavra de apoio, de uma mão amiga, um abraço que te acalme e lhe traga segurança. Pois bem, feche seus olhos e tente se lembrar de seu verso preferido. Repita mentalmente algumas vezes. Agora repita em voz alta e saiba que o céu está aberto e pronto para socorrer você. Talvez não haja a cura de uma moléstia física, sua conta pode continuar com o saldo baixo, sua família ainda pode afligir você quando você abrir os seus olhos, mas sua mente será cada dia mais fortalecida com as promessas feitas por aquele que não pode falhar. Uma delas é: eu estarei com você até a consumação dos séculos. E mais, quem crê em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente. A autora alegoriza o fim do jejum com o realce do sabor do alimento. Isso é verdade. E assim é com a palavra de Deus também. A autora indica ainda 3 passagens para a nossa meditação, para a sua meditação. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essas palavras que lemos na Bíblia vieram do próprio Deus. Ele as enviou para quem o busca. Lidas com um coração sincero e aberto, em espírito de oração, essas palavras jamais voltarão vazias a ele. Quinta-feira, condição interior. Nossa capacidade de aprender com a palavra de Deus depende muito da disposição do nosso coração quando nos aproximamos da Bíblia. O que 1 Coríntios 2,14 diz sobre isso? Leia esse verso combinado com Jó 22, 22. Coríntios fala sobre o homem natural ou o homem não espiritual. Esse homem que não discerne as coisas espirituais, que só pensa no materialismo. Na perícope que circunda Jó 22, 22,
nós lemos que o Senhor se apresentará como o nosso verdadeiro tesouro se deixarmos as riquezas no seu devido lugar, como apenas meio de sustento, nada mais que isso. Se aplicarmos nossa mente em buscar as palavras de vida, seremos saciados diariamente. Para discernir espiritualmente, é necessário que o Espírito Santo tenha espaço e liberdade para agir. Isso depende da sua vontade, da sua concessão. Nossa atitude em relação à Bíblia e a maneira como a lemos são decisivas para que nosso relacionamento com Deus se desenvolva. Como Paulo explicou isso em 1 Tessalonicenses 2,13, a forma como consideramos qualquer coisa na vida, assim será. Há uma frase atribuída a Henry Ford que diz assim: quer você pense que pode, quer pense que não pode, você está certo. Há várias pessoas que colocam a Bíblia à prova, que a consideram um livro de fábulas. Então será assim para elas. Mas para mim e para você, pode ser bem diferente. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Creio que esse verso resume adequadamente não apenas os 3 parágrafos restantes, mas faz também com toda a lição desta semana. A fé vem do ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. A fé precisa ser desenvolvida e esse desenvolvimento requer envolvimento, contato, proximidade. Ao ler, lembre-se, Deus está falando direta e pessoalmente com você. Então, hoje, se você ouvir a voz do Pai, não endureça o seu coração. Sexta-feira e seu estudo adicional. Se você parasse agora para pensar nas palavras que disse nas últimas 24 horas, como avaliaria o que saiu da sua boca? Suas palavras foram amorosas, gentis, alegres, encorajadoras? Ou talvez carregadas de frustração, cansaço, ansiedade, raiva, fofoca ou até mágoa? A Bíblia diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Do mesmo modo, a palavra de Deus revela o que há no coração dele e o que ele deseja para nós. É impressionante pensar que essas palavras, vindas diretamente do coração de Deus, estão ao nosso alcance por meio da Bíblia. E é ainda mais extraordinário ver o poder que a palavra tem demonstrado ao longo da história. Uma coisa é considerar a Bíblia como um livro de boa instrução moral, a que se deve atender tanto quanto seja compatível com o espírito da época e nossa posição no mundo. Outra coisa é considerá-la como realmente é, a palavra do Deus vivo, palavra que é a nossa vida, que deve modelar nossas ações, palavras e pensamentos. Considerar a palavra de Deus qualquer coisa inferior a isso é rejeitá-la. E essa rejeição, por parte dos que professam crer nela, é a principal causa de ceticismo e incredulidade entre os jovens. Pai eterno, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais a respeito da Tua santa palavra. É a Tua vontade para as nossas vidas. Que nós possamos, ao ler a palavra, entender que o Senhor está falando pessoalmente com cada um de nós e possamos nos render à Tua vontade. Que Teu Espírito traga à nossa memória sempre uma palavra de conforto em momento oportuno. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.